é o Adriano Lima? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano, sou formado em turismo. Em 2007, trabalhei por muito tempo em algumas operadoras de viagem, né? E em 2016, nós criamos a Mundo Real Viagens, que está no mercado até hoje, proporcionando viagens espetaculares a todos. Adriano, e qual foi o maior desafio assim no início? O maior desafio foi a transição, que eu era funcionário de uma operadora de turismo, né? E passei por todo o processo dentro dessa operadora. Eu fui vendedor, supervisor e gerente, até criar a Mundo Real Viagens. E esse processo foi o mais difícil, que foi o começo, saindo dessa parte de funcionário para ser empreendedor. Mas deu tudo certo, a gente teve grandes desafios no caminho, mas deu tudo certo e hoje nós estamos aqui fortes no mercado do turismo. Perfeito. E como foi a primeira venda? A primeira venda na Mundo Real Viagens eu me recordo como se fosse ontem. Foi inclusive para um cliente que depois se tornou amigo, o nome dele é Juliano, ele é de Jundiaí, e essa primeira viagem foi para Buenos Aires. Então, a primeira a gente nunca esquece, né? Muito legal, eu tenho isso na memória até hoje, de lá para cá foi só sucesso. Incrível. E embalando mais, você já teve a sensação de estar vivendo essa sua missão? Já e continuo tendo, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei numa operadora, passei por todos os processos dentro dessa operadora de viagens, criei a Mundo Real Viagens, e de lá para cá a gente vem evoluindo. Inclusive, a gente vai ter surpresas aí que a gente vai apresentar para vocês, né? Ou nesse ou nos próximos episódios, que é uma inovação que nós estamos pretendendo fazer aí como diferencial no mercado. Perfeito, Adriano. E embalando aqui, tem uma curiosidade, que tem uma nova sede e o Mundo Real cresceu e mudou de endereço. Então vamos falar sobre essa nova fase que ela apresenta aí, o que o Jundiaí representou nesse começo. Isso é verdade, como o Ronald já antecipou, a gente inaugurou a Mundo Real Viagens na cidade de Jundiaí, que era onde eu residia, né? Recentemente, a gente mudou para São Paulo, então foi necessário trazer a sede para cá, mas além disso, essa questão é muito importante, porque mesmo estando em Jundiaí, a maioria dos nossos clientes eram de São Paulo, e essa logística ficava um pouco complicado. Então, agora com esse plano de expansão, de produtos diferentes para oferecer para os nossos clientes, nós mudamos a sede da Mundo Real Viagens para São Paulo. Agora nós estamos localizados na Berrini, né? Que é um polo importante para o que a gente pretende oferecer para os nossos clientes. É uma localização estratégica. E daqui para frente a gente vai trazer novidades aí para vocês, baseado nessa nova localização da agência. Perfeito, Adriano. E quais as oportunidades essa nova sede já começou a abrir? Eu, coincidentemente, encontrei a Michele, que está aqui com a gente, que está fazendo uma parceria comigo para poder nos ajudar aí na Mundo Real Viagens. Ela se formou comigo em 2007 na Faculdade de Turismo, ela é de São Paulo, então aqui já é uma demonstração de algo diferente que a gente pretende fazer. Ela é formada em turismo, mas tem especialização em marketing, ela é guia de turismo, e tem outras formações, especializações, então ela vai ajudar a gente bastante. Aqui já é algo diferente, a gente tem os projetos, que é segmentar as nossas propostas de viagens para trabalhar com grupos específicos. Vai ser bem legal, a gente vai trazer novidades aí pro pessoal. É isso, perfeito. Então, já que você englobou, estamos aqui agora com a Michele, grandiosíssima Michele. Chegou sua hora de apresentar a nossa peça-chave aqui do nosso Mundo Real. E, Michele, como foi voltar ao turismo e se reencontrar com o Adriano depois de tanto tempo? Muito prazer. Como já foi aqui apresentado, meu nome é Michele. Eu faço parte do mundo do turismo já há alguns anos. Na verdade, o mundo do turismo nunca saiu de dentro de mim. Eu trabalhei com turismo depois que a gente se formou. Cheguei a fazer estágios nas agências de viagem. Cheguei a trabalhar com turismo corporativo também. E também com a São Paulo Turismo eu fiz uma parceria muito bacana com relação à parte do turismo em São Paulo, né? Acompanhando os guiamentos. E aí eu fiquei nesse espaço de tempo mais ou menos 12 anos fora do mercado, né? Por questões que me conduziram a outros caminhos. Mas eu retornei agora com força total. De 2 anos para cá, eu busquei fazer essa busca do Cadastur. Então, hoje eu tenho o Cadastur, que é a certificação pelo Ministério do Turismo. E nisso, como é bom aparecer, né? Eu coloquei lá meus stories que eu estava visitando as feiras de turismo aqui em São Paulo. Foi quando o Adriano viu, me contatou, e eu achei uma grande oportunidade de reencontrá-lo, né? Porque a gente se formou, os caminhos foram indo para conduções diferentes. E nisso a gente se reencontrou na quarta-feira, no último dia da feira, né? E aí só foi
reaproximação, contato, conexão, bate-papo, e esse reencontro foi aonde despertou esse desejo, né, de somar e unir forças para que a gente possa crescer juntos, né? Porque sozinhos às vezes é um pouquinho mais difícil, mas unidos a gente vai que vai. E é aquilo, jamais serão vencidos, né? Perfeito, Michele. E é aquilo, por que você escolheu o marketing? Então, o marketing surgiu justamente da necessidade de mercado, que o mercado anda nessa velocidade da luz, e a gente precisa ficar antenado e acompanhar o que está acontecendo. Então, quando eu trabalhei na área comercial, eu fui implantando a questão da época do e-commerce, né, das lojas virtuais. E isso precisava caminhar junto com o marketing. Eu precisava ficar antenada com o marketing. Foi quando eu busquei uma formação em pós-graduação, que é justamente onde a gente se formou, né? Busquei uma extensão para que eu pudesse me especializar em marketing e ficar cada vez mais caminhando aí, andando na frente, né, do mercado. E isso, o marketing, ele é muito amplo, né? Eu posso trabalhar em diversas áreas e isso só vem a somar para o turismo. Que incrível. E o que a fotografia pode representar para você e para as viagens, hein? A fotografia, para mim, ela é puro sentimento, porque através das viagens, elas remetem a sorrisos, a sentimentos, a emoções. Então, para mim, tá tudo interligado. A fotografia, para mim, ela é a extensão do turismo. Perfeito. E, Michele, me conta mais, como a gestão emocional ajuda na experiência do cliente? Então, de todas essas minhas formações, eu percebi que faltava o principal, a questão do estudo do próximo. Preciso entender com quem eu falo, eu preciso entender o meu cliente, eu preciso entender o passageiro, aquilo que ele deseja. Então, a inteligência emocional, ela vem justamente para que eu tenha uma escuta ativa, uma fala ativa e possa até mesmo pegar o passageiro no colo e oferecer realmente realizar o sonho dele nessa viagem, né? O objetivo dele nessa viagem. Então, a gestão emocional vem para realmente fechar esse núcleo de estudos, né, para que eu possa oferecer o meu melhor dentro das minhas formações e do que realmente a pessoa que está ali sentando com um sonho, um desejo, um objetivo, espera. E só pegando o gancho da Michele, a importância de ela estar ajudando a gente, são essas especializações dela, né? E ela que está trazendo isso para nos ajudar. Então, isso vai ser muito importante para a gente entender o que o cliente, o desejo do cliente, o que ele precisa, e a gente adaptar isso nos nossos pacotes de viagem, o que a gente pretende oferecer para os clientes. Perfeito, responderam bem. E já que vocês já estão animados, né? Englobando mais, qual o momento que te faz pensar, Michele? É por isso que eu amo o que eu faço. Quando eu consigo enxergar o sorriso através do olhar da pessoa. Está começando agora o Ping Pong com a Michele. Michele, VaptVupt, seu destino favorito no Brasil? Ai, Maceió. É isso. O lugar que ainda sonha em guiar em um grupo. Na Europa. Chique. Emoção ou planejamento, Michele? Planejamento com emoção. Uma foto que não pode faltar em nenhuma viagem, Michele. Ai, na hora mágica do pôr do sol. Uma frase que te apresenta e te representa como profissional. Eu acredito muito que negócios, eles ficam alinhados com propósitos e conexões genuínas. Chique, eu gostei dessa. Uma viagem ideal, sozinha, grupo ou em casal, hein? Eu sou apaixonada por ir em casal, mas eu também sou apaixonada por ir em grupos, porque eu justamente gosto de pessoas e conexões. É isso, então, como está perfeito o podcast, vamos aqui continuar com a agência Mundo Real Viagens. E Adriano, explica aqui para nós como funciona o atendimento de vocês na prática. A gente tem uma equipe de atendimento, né? Normalmente, a maioria dos nossos clientes, os atendimentos são online, através de WhatsApp, por exemplo, né? E e-mail. A gente responde a demanda e, automaticamente, o cliente, tendo o aceite do cliente, a gente fecha as viagens, né? Depois a gente dá todo o suporte, começo, meio e fim, né? E o pós-venda, inclusive. Então, perfeito, Adriano. E o que os clientes mais comentam quando voltam? Os clientes, eles ficam apaixonados, né, pela estrutura de atendimento, pelo pós-venda e pela viagem que realizaram. Normalmente, sai 99,9% sai tudo perfeito, sai tudo como a gente pretende fazer, né? Então, os clientes voltam satisfeitos, felizes e prontos para fechar a próxima. E, Adriano, você, como é do turismo, conhece muita coisa. Fala para mim, Adriano, qual foi o grupo que mais te emocionou, Adriano? Olha, os grupos nós trabalhamos muito com grupos de viagens, né? Viagens de incentivos para empresas, viagens e grupos esportivos. Então, o que mais me marcou, eu tenho um fato particular sobre minha pessoa, que eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Eu gosto muito de assistir os jogos no estádio. E isso começou a evoluir. Eu ia em viagem, o pessoal sabe que eu trabalho com turismo.
e gosto de viajar para assistir jogo do Santos e foram me acompanhando. Então, os grupos que mais me marcam são os grupos que eu levo os torcedores santistas para assistir os jogos do Santos fora de São Paulo, inclusive viagens internacionais. E o diferencial dessa questão, eu gosto de frisar bastante, é que quando nós fazemos essas viagens, eu levo como diferencial esses grupos para interagir na concentração do clube antes do jogo, no destino. Então, lá no hotel, eles podem interagir com os jogadores, tirarem foto, pegar autógrafo. Isso é muito legal. A gente vê o brilho nos olhos dos torcedores / clientes viajantes. Como que é viver essa experiência junto com seus clientes? Bacana, importante essa pergunta. Para mim, é uma realização, porque, como eu falei, é uma coisa que eu gosto também, né? Então, estar ali em grupo, convivendo, tendo essa experiência com eles é maravilhoso. É uma coisa que a gente nunca esquece. Fica guardado nas nossas memórias, né? E é o que me faz... É uma coisa gratificante para mim e para eles. Então, isso é muito importante, muito legal. Perfeito. E você falou aí de histórias. E Adriano, já teve algum perrengue, Adriano, que virou uma boa história? São vários, viu? A gente tem muitas histórias nesse sentido também, de perrengues, né? Então, eu vou contar... São vários, mas... Assim, eu vou contar o meu particular, que foi... Eu fui fazer uma viagem para Punta Cana. Lá, para viajar para Punta Cana, se necessita de passaporte e o certificado da vacina da febre amarela. Esse certificado normalmente fica no meu passaporte e fica sempre dentro do passaporte para todas as viagens. E eu fui pro aeroporto com isso na cabeça, que o comprovante de vacina estava dentro do passaporte. Cheguei lá, não estava. Aí, o que aconteceu? Não pudemos embarcar. Então, só que é um mal que vem para o bem. Que eu consegui resolver esse problema. Não teve multa, não teve problema com o hotel, consegui recuperar tudo. Remarcar a viagem para uma outra data. Só que assim, essa viagem seria num feriado de 4 ou 5 dias, se não me engano. E depois eu consegui remarcar para ficar uma semana. E para fazer essa viagem para Punta Cana é necessário no mínimo 8 dias, realmente. Então, foi um mal que veio para o bem. Seriam 5 dias, não ia dar tempo para ver tudo que eu gostaria de ver no destino. Como mudou a data por causa desse problema, ficou perfeito porque eu pude ficar 8 dias e consegui ver tudo que precisava no destino. Então, isso foi um perrengue que ficou para a história. Era um mal, uma coisa que teoricamente seria ruim, mas no final serviu para o bem e me ajudou bastante. É isso, perfeito. E assim, problemas não acontecem só com clientes, vocês viram, né? Acontece até com os profissionais. Por isso, é importante destacar a importância de contratar uma viagem com um agente de viagens. Porque os problemas podem acontecer e se fosse uma outra situação de forma diferente, se eu não tivesse a experiência, talvez eu não conseguiria recuperar o valor investido na viagem por conta do cancelamento que teve. E o problema foi meu porque eu que esqueci, teoricamente, o documento necessário para embarcar, né? Que não estava dentro do meu passaporte como eu imaginei. Então, eu consegui resolver o problema, reverter a situação e fazer a viagem normalmente numa outra data. Então, por isso que é importante sempre contratar um agente de viagens. E a importância do agente de viagens na vida do cliente ou do viajante. Aproveitando esse gancho, inclusive, do Adriano, eu quero ressaltar da importância mesmo do agente nesse processo seu da viagem, porque, na verdade, você só precisa se lançar. Ir lá, viajar, curtir, trabalhar esse seu autoconhecimento, porque viajar é emoção, alegria, é voltar com a bagagem cheia de cultura, de fala, do que comeu diferente, o que bebeu lá de diferente, que cultura vivenciou lá no lugar que você escolheu, enfim. E deixar essa parte mais administrativa, mais na questão... E deixar mais essa parte da organização para nós, como agentes, como guias, onde nós vamos fazer todo o checklist para que não falte nada na sua viagem. E, claro, pode acontecer, né? Porque somos humanos em primeiro lugar, mas vamos trabalhar baseado em critérios, em experiências, em marcos, em perrengues que já aconteceram em viagens, para que a sua viagem seja extraordinária e você possa voltar com a bagagem lotada de coisas para contar e o seu coração se preencher de amores, de vivências e memórias. Então, vamos encerrar olhando para frente, gente. Quais são os próximos passos da agência e o que vem por aí, hein? E onde você quer levar a Mundo Real nos próximos anos, Adriano? Então, é um projeto antigo que nós temos, né? Respondendo essa pergunta, que é segmentar as nossas viagens e trabalhar mais com grupos específicos. Então, esse é um projeto que a gente está começando. A Michelle veio até para somar com relação a isso. Está vindo, né, para nos ajudar com isso. E a gente quer segmentar as nossas viagens.
né? Temas específicos, como, por exemplo, esportivo, que eu acabei de falar aí numa pergunta anterior, que eu já tenho experiência com relação ao clube que eu torço e as pessoas vão acompanhando e tem a experiência magnífica. Eu quero expandir isso para outras situações, como, por exemplo, para Fórmula 1 ou um torneio de tênis em Roland Garros, ou outros clubes do Brasil, ou uma Champions League, ou uma Copa do Mundo. A questão religiosa também, que tem muitos eventos bacanas, como a Jornada Mundial da Juventude, viagens específicas para público melhor idade e daí por diante. Então, esse é o futuro da Mundo Real Viagens. E só pegando o gancho também, é uma das coisas que unificou, e eu me interessei muito em somar essa parceria e unir forças com o Adriano, foi justamente pela questão das mulheres. Eu já tenho um projeto à parte que nós trabalhamos com mulheres e unificar e unir forças, quando ele também colocou grupos femininos, né, grupo com mulheres, eu fiquei muito feliz, porque também faz parte de algo que me conecta e eu posso somar juntamente com pessoas que são profissionais da área e a gente seguir juntos aí com grupos de mulheres que serão projetos muito especiais, aí, de jornadas muito especiais de autoconhecimento. Exatamente. Falando dessa questão da segmentação, né? Eu falei aí esportivo, religioso, maioridade, mas tem essa questão que a Michelle frisou bem, que é a questão do grupo de mulheres. Então, são viagens específicas só para mulheres, né? A gente vê um destino, trabalha ele e é uma viagem específica para mulheres. É muito bacana esse projeto e a gente vai começar a tirar do papel agora, vai ser muito legal. Tem muita novidade por aí, hein? E perguntar para vocês, quais a mensagem que vocês deixariam para quem sonha e deseja viajar pela primeira vez na vida? Bom, a mensagem que eu deixo aqui para o pessoal que ainda não teve essa experiência de fazer uma viagem, está pensando, pretende viajar ou tem algum receio de algum destino específico, porque acontece muito, tem que ir. Tem que ir, porque a gente não nasceu para ficar parado num determinado lugar. Isso psicologicamente ajuda muito a gente também, né? E é muito interessante a gente conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. Isso é importante para a nossa evolução como pessoa, profissional, né? Então, eu desde criança, eu sempre gostei de viagem, eu sempre fui apaixonado por geografia, cresci gostando de viagem, me formei no turismo e trabalho com isso até hoje. Continuo viajando, conhecendo novos destinos, novas pessoas, me conectando com o mundo. Então, essa é a palavra. É você se conectar com o mundo. É muito, muito importante. Às vezes, até uma viagem, às vezes envolve a questão financeira ou de tempo. Faz uma viagem curta. Faz uma viagem para um destino próximo e aos pouquinhos você vai criando mais conexão e vontade de conhecer outros lugares e vai dando certo. Pode ir por mim que dá certo. Bom, a minha dica é você acreditar, verificar o destino que você sonha. Pode ser aquele destino mais perto, pode ser aquele destino mais longo. Não ter medo, anotar. Eu super gosto dessa parte da anotação, porque eu acredito que tem um poder muito forte quando você sonha, de você fazer anotações. Aí já vem a parte da inteligência emocional, onde você vai anotar o que você deseja, você planeja, e acreditar dentro do seu coração que é possível. Mesmo quando você acha que aquilo está muito distante da sua realidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu cresci com crenças baseadas de que viajar para fora era algo impossível. E aí surgiu uma necessidade especial e particular de saúde de um amigo dos Estados Unidos. E eu olhando aquela distância, como assim? Eu vou para lá, não tenho condições, olhando a minha realidade atual, né, financeira, dentro de todos os compromissos que nós temos, né, dia a dia, de contas, enfim. Só que aí eu decidi acreditar e coloquei o amor acima de tudo, né? Eu falei, eu vou correr atrás disso e vou tentar. E fui tentando. Fui vendo uma coisa ali, vendo como é que se tirava o visto, como funcionava, como eu poderia parcelar isso a perder de vista. E nisso a gente foi dando um passo de cada vez. Como viajar para fora, como a gente contatou pessoas da área, conversamos com agentes de turismo também, com os nossos parceiros. E a gente foi mudando até que a viagem aconteceu. E quando você cria um movimento, o universo, ele age a seu favor. Tudo foi indo, tudo foi fluindo, o visto foi dando certo, o passaporte foi dando certo, tudo foi se encaixando, a viagem, tudo, e até que eu me vi em Nova York, num belo dia de sol, reencontrando uma pessoa que eu amava, um grande amigo, e foi uma semana, assim, esplêndida, espetacular,
onde eu vivi histórias magníficas, aprendi muito. A viagem, ela te traz isso, né? Você volta com seu cérebro expandido, seu olhar diferente. Você vive uma jornada muito forte de autoconhecimento. E eu nunca mais voltei a mesma Michelle em todas as viagens que eu faço. Pode ser uma viagem aqui e ali. Esse final de semana mesmo, nesse Corpus Christi, eu fui para Ilha Bela, que eu sou apaixonada também, então... lá é onde eu me reseto, me esvazio. Até vim brincando, falei para eles que eu acho que eu consegui escrever quase um livro esses 4 dias onde eu me esvaziei e vieram muitas inspirações de texto. Então é isso, eu acho que viajar é algo que te acrescenta muito. E eu recomendo, mesmo aqueles que às vezes são um pouco mais arredios para viajar, não quero, tá bom no meu cantinho, que são pessoas mais caseiras, né? Não vão se arrepender. A partir do momento que vocês fizerem a primeira experiência, que seja aqui pertinho da sua cidade ou daqui de São Paulo, vocês vão ver o quanto é magnífico viajar e o quanto a gente cresce com tudo isso. Então, gente, nesse episódio incrível, como está, vai começar agora o VaptVupt com o nosso grande Adriano. E Adriano... Pensa rápido, hein? Sem moleira. Vamos lá. Vai, Adriano. Destino que você ama, Adriano? Orlando. Olha, um perrengue que virou história, Adriano. O que eu acabei de falar de Punta Cana. Praia ou montanha, Adriano? Praia. É isso. O que não pode faltar na sua mala, Adriano? Óculos escuros, sunga e protetor solar, que eu amo praia. Chique. Agora conta pra nós, né? Essa é polêmica, hein? Companhia ideal de viagem. Acho que é minha esposa. Olha, é romântico, gente. Um hotel que te surpreendeu? Um hotel que me surpreendeu? Sim. Hard Rock Punta Cana. Ui. Prato típico inesquecível, Adriano. Eu acho que a culinária nordestina, especialmente os pratos, assim, que são de peixe. Se bem que eu vou te falar um mais inesquecível ainda. Pode falar. Foi no Chile, em Santiago, no mercado de Santiago, tem um peixe chamado reinete, que você não acha aqui, que é um peixe do Pacífico, que é uma delícia aquele peixe. Quem já experimentou sabe do que eu tô falando. E quem não experimentou precisa comprar uma viagem conosco para Santiago para poder ir lá provar esse peixe, que é maravilhoso. Tá vendo, né, galera? Não percam. E viajar de dia ou de noite, Adriano? Eu, particularmente, diferentemente da maioria dos demais, assim, eu prefiro viajar à noite porque eu gosto de dormir no avião. Um lugar que ainda quer conhecer? Eu acho que a Tailândia. Olha, tem alguma coisa específica ou não? As praias. As praias, né? É. Uma palavra que define viajar, Adriano. Conte pra nós. Viver a vida. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Mundo Cash Travel, que é o podcast da Mundo Real Viagens, né? A gente vai falar muito aí sobre viagem, os bastidores da agência, os clientes. E eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal aí no YouTube, participar das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok. Interagir com a gente aí no WhatsApp e no Telegram. É isso. E muito obrigado aí por estarem com a gente até esse momento. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigado demais, Adriano, por ter me chamado para ser um entrevistador de vocês. Obrigado, Michelle. Você é uma pessoa incrível. E, gente, curtam, compartilham, conheçam mais sobre o trabalho deles. Também quero agradecer aqui a participação, o convite da Mundo Real. Adriano, obrigada por essa soma, pela nossa reconexão, né? Sim. Depois de tantos anos, desde a nossa formação em 2007. Muito prazer, Ronald. Desejo muito sucesso também da sua jornada. Obrigada pela intermediação. Também quero deixar aqui a última mensagem, né? Que a parte das viagens, elas são de autoconhecimento e de jornadas. E principalmente, quando eu estava escutando o Ronald, eu lembrei muito da questão do respeito, né? Quando a gente aprende a conhecer outros lugares, outras culturas, a gente aprende a palavra respeito. Respeitar a cultura do próximo, respeitar o próximo. Então, para mim, essa é a maior lição que o mundo do turismo me traz. Então, eu agradeço muito toda essa experiência, essa jornada, essa conexão de pontes, né, de onde eu trago, desde do olhar na fotografia, desde o marketing que é necessário na parte do turismo, desde a gestão emocional. Isso, para mim, tudo complementou para que o turismo fizesse a diferença na minha vida e para que eu pudesse transbordar isso na vida do próximo. E eu espero que você possa sentir tudo isso que a gente aqui conversou um pouquinho, bateu esse papo nesse nosso primeiro podcast aqui, que só venha prosperar. Obrigada. Mundo Cash Travel, o podcast da Mundo Real Viagens. Aê!